Olá, amigos, Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado, fechamento da soja lá em Chicago, fechamento positivo nessa sexta-feira, com soja recuperando parte das perdas ao longo da semana. E a gente já vê alguns contratos voltando a trabalhar no patamar aí dos $15 por bushel. Quem conversa com a gente hoje, quem traz mais detalhes do que está acontecendo é o meu amigo Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da Safras e Mercado, está olhando essa variação dos preços. Seja bem-vindo, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Feliz ano novo para você, meu caro. E o que aconteceu que mudou o humor do mercado? Foi uma semana pressionada, mas a sexta-feira aí de reversão dessa tendência. Será que é uma reversão mesmo, Luiz? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Um feliz 2023 aí para todo mundo. Que seja um ano de muitas realizações. Bom, Alex, eu entendo que o mercado exagerou recentemente, né, em correções negativas aí ao longo da semana. Desde o início do ano, lembrando que a gente encerrou o ano de 2022 com cotações em alta, né? Foram 2, 3 sessões aí consecutivas lá no final do ano de 2022 que a soja se valorizou. E se firmou ali em 15,30, né, encerrou o ano próximo desse patamar, e começou o ano corrigindo esse movimento mais positivo, mas eu entendo que exagerou um pouquinho na correção. Claro, a gente teve algum fator fundamental, obviamente, né, que é o grande fator nesse momento, é a questão climática, não tem como ser diferente, e a gente teve chuvas nos últimos dias aí, nessa primeira semana de janeiro, na Argentina, que foram benéficas, não salvam a safra, mas foram benéficas, e qualquer chuva aí é importante, né? Então o mercado aproveitou esse clima um pouquinho melhor na Argentina para corrigir. Teve uma pressão de mercado financeiro, aí um movimento um pouquinho mais acentuado para baixo, aí, eventualmente das bolsas americanas, que ajudaram. Mas hoje o mercado voltou a olhar para um clima mais adverso na Argentina, se amparou principalmente nisso para retomar os $15, né? Mas também teve uma ajuda aí do mercado financeiro, que está trabalhando aí um pouquinho mais tranquilo, com números melhores aí da economia mundial, com bolsas americanas subindo, com petróleo subindo. Isso ajudou aí, e com o câmbio caindo, né? Com o dólar caindo frente não só ao real, como a várias moedas ao redor do mundo aí. Então isso ajudou nesse movimento que trouxe a soja, ou está trazendo a soja para um patamar que eu entendo que é um patamar que faz mais sentido nesse momento, né? Entre 15 e 15,50 é um patamar que reflete as incertezas com relação à produção da Argentina e do sul do Brasil, que ainda não estão definidas, né? Mês de janeiro é um mês bastante decisivo para o Rio Grande do Sul, principalmente, para a Argentina também, mas a Argentina também precisa um pouquinho mais de clima favorável ao longo de fevereiro, então ainda é cedo para a gente cravar perdas por lá. Mas que a situação ela é preocupante sim, e o mercado está refletindo isso, voltando para os $15 por bushel. Um agravamento do clima na Argentina e com reflexo aqui para o sul do Brasil também, então justificaria uma retomada desse nível dos $15 por bushel, na sua opinião? Ou seja, podemos ver o mercado voltando a subir, Luiz? Acredito que sim, Alex. Né? Obviamente a gente tem que continuar esperando por muita volatilidade, que é típica de mercado climático. Né? O mercado ele vai olhar diariamente para os mapas climáticos e vai se adaptar a isso, vai refletir isso, né? Como os mapas nesse momento agora estão apontando para os próximos 7 dias aí de um clima pouco úmido, com temperaturas elevadas na Argentina e no Rio Grande do Sul, então ele tá refletindo isso nesse momento. Se na semana que vem o mapa para outra semana começar a apontar para um clima melhor, pode ser que o mercado dê uma seguradinha aí até ter alguma correção. Mas eu acho que a gente deve ter espaço aí para mais algumas sessões positivas de Chicago, se os mapas não mudarem repetidamente, né? Então eu acho que a gente pode ter sim um suporte aí de curto prazo em cima da questão climática. Inclusive a gente estava falando com o IMET antes de entrar no ar com você aqui, e o IMET confirmava isso, uma onda de calor lá na Argentina na próxima semana. Inclusive, o INMET está monitorando a possibilidade dessa onda chegar até o sul do Brasil, até a parte oeste aí do Rio Grande do Sul, o sul e oeste do estado aí também sofrendo aí com essas altas temperaturas. Mas, enfim, por enquanto ela está mais concentrada ali na Argentina e, portanto, tem essa condição sim de preocupação que justificaria aí esse agravamento da situação por lá na Argentina, né, Luiz? Agora,
A Safras revisou o número da produção aqui no Brasil. Qual que é o número novo que vocês estão trazendo aí para o Brasil, Luiz? Pois é, Alex, a gente atualizou hoje a nossa estimativa de produção, né, para a safra de soja brasileira e reduziu um pouquinho o potencial produtivo, basicamente mexendo no número do Rio Grande do Sul. A gente teve alguns pequenos ajustes em outras produtividades médias esperadas aí em outros estados, mas de uma forma geral foram para cima, assim, um pouquinho, né? Mas o destaque foi realmente, não pode ser diferente, né? A redução aí do potencial produtivo das lavouras do Rio Grande do Sul. Então, a gente cortou aí mais ou menos em torno de 1 milhão de toneladas a safra brasileira. Então, que antes era de 54,5, mais ou menos, foi para 154,5, desculpa, para 153,4. Então, praticamente 1 milhão de toneladas aí, refletindo realmente esse clima adverso que a gente registrou ao longo de novembro e dezembro, nesses primeiros dias também de janeiro, no Rio Grande do Sul, que já aparentemente estão reduzindo o potencial produtivo das plantas, estão trazendo um desenvolvimento mais errático para as lavouras, né? A gente tem regiões que estão melhores, mas várias regiões estão com problemas. Então, mas mesmo assim, eu acho que o mais importante, né, Alex, é o que a gente está indicando que mesmo com os problemas no Rio Grande do Sul, ou os problemas dessa temporada aí no sul do Brasil, a gente deve confirmar uma produção recorde. Dificilmente, dá para dizer que a gente não vai não colher uma safra recorde nesse ano. É praticamente impossível a gente colher menos que 138 milhões de toneladas, que é o nosso recorde. Então, mesmo com os problemas, o ponto positivo é que a gente deve colher uma safra acima de 150 milhões, uma safra recorde no Brasil em 2023. E uma safra acima de 150 milhões de toneladas é uma grande safra, uma senhora safra, né? E que já começa a refletir na precificação interna, né, Luiz? Sem dúvida, no tamanho de safra, né, assim não tem como não pesar sobre prêmios, principalmente, né? E a gente lembra que no ano passado, né, o pessoal deve lembrar do movimento que os prêmios fizeram pelas quebras, né, pela quebra produtiva, que foi histórica no Brasil ano passado, mais de 20 milhões de toneladas perdidas aí, e os prêmios dispararam, mesmo com a colheita brasileira, dispararam ali a partir de março, para patamares jamais vistos para aquela época do ano, né? Então, e nesse ano é diferente. Nesse ano a gente tem essa tendência de uma safra recorde aí, com perdas, obviamente, possíveis no Rio Grande do Sul, mas os demais estados colhendo bem no Brasil, compensando, de certa forma, essas perdas. E isso pressiona prêmio, a gente já está vendo isso, né? Prêmios aí já em 60, 40, 30 pontos, olhando para os próximos vencimentos, fevereiro, março, abril, maio. Então não tem como ser diferente, né, Alex? Uma safra tão grande assim pesa sobre prêmio e acaba naturalmente pesando sobre preço, né? Porque a sazonalidade de entrada de safra ela acontece e acaba aí pressionando as cotações. E o prêmio é importante de acompanhar porque geralmente tem uma briga aí entre Chicago e dólar, né? Quando um cai, outro sobe, quando um sobe, outro cai, enfim. E o prêmio é o que ajuda a fazer o diferencial de preço no mercado interno, né, Luiz? Exatamente. Muitas vezes, né, a diferença positiva está no prêmio, né? A oportunidade de negócio está no prêmio. Então, eu acho que os produtores brasileiros têm que trabalhar com a ideia de prêmios baixos nos próximos meses, né? Eventualmente, em algum momento, obviamente, a gente pode ter uma volatilidade maior, mas o primeiro semestre a tendência é de prêmios mais pressionados, né? Então eles têm que ficar atentos a isso, né? Porque o prêmio provavelmente não vai ajudar na formação do preço para o produtor nesse ano, né? Nesse primeiro semestre. Uhum. Então ele vai ter que olhar com maior atenção aí depois para Chicago e para câmbio para poder aproveitar os melhores momentos. E o que vocês aí nas safras têm acompanhado em termos de comercialização? Evoluiu mais? Inclusive, a gente atualizou hoje o nosso número também, Alex, de comercialização. Agora, o mês de dezembro, a gente teve uma leve melhora no ritmo de comercialização, mas o ritmo continua bastante atrasado. Então, até o dia de hoje, aí, 6 de janeiro, algo em torno de 28,5% da safra brasileira aí que a gente vai colher foi comercializada. Ano passado era 36,5% e a média 40,7%. Então, isso mostra que, apesar de uma leve melhora na comercialização, o produtor acabou aproveitando ali alguns momentos de Chicago aí mais firme, um câmbio aí mais firme por questões internas também para negociar, mas continua bastante atrasado frente à média aí, a gente está falando aí de praticamente 12 pontos percentuais atrás. Então isso mostra que o produtor está arriscando muito nessa temporada, né? Está com muita soja na mão para negociar e está entrando uma safra aí daqui a algumas semanas, né? A partir de final de janeiro a gente deve ter colheita.
e então o produtor tem que ficar atento porque provavelmente ou possivelmente ele, né, vai pegar preços um pouco mais pressionados pela entrada de safra e talvez ele não consiga preços tão interessantes assim como ele estava esperando. Pois é, uma retomada de Chicago, que pode acontecer na semana que vem, uma ajudinha aí do dólar, é momento de participar então. Exatamente, de novo, né? O produtor tem que ficar atento aí, porque é normal o Chicago ser volátil, né? Pela questão climática. Então, assim, se o clima continuar piorando na Argentina, Chicago vai refletir, vai dar oportunidade para o produtor travar um Chicago mais alto. O câmbio, a gente espera muita volatilidade, mais ainda do que Chicago, porque tem muita incerteza aí, né? Com as primeiras ações aí do novo governo, qual o rumo que esse governo vai tomar com relação à economia brasileira como um todo, né? Além de fatores externos também que influenciam o dólar. Então, momentos que o dólar vai estar lá 5,40, 5,45, Chicago a 15,50, é momento para o produtor aproveitar, eu entendo, né? Não que ele não que, né, os valores de Chicago de câmbio não possam até subir mais que isso, mas a gente está trabalhando com uma entrada de safra, então é importante o produtor aproveitar momentos favoráveis aí de Chicago de câmbio, porque, como eu falei, no lado do peso da safra, no lado dos prêmios, ele não deve ter suporte para as cotações. Muito bem. Qual que é a expectativa de vocês com relação à demanda, Luiz? Tem muita incerteza, ou pelo menos muita dúvida aí sobre China, né? Se China vem com tudo, se precisa comprar muito, se precisa comprar pouco, enfim, tá todo mundo esperando para ver como vão ser as primeiras compras aí no Brasil. O que vocês têm como expectativa? A gente não tem muita dúvida com relação à demanda, Alex. Nesse ponto aí, eu acho que o produtor pode ficar um pouquinho mais tranquilo, salvo alguma grande surpresa, né? Nos próximos meses, a gente espera por um aumento de importações chinesas nesse ano. A China vai voltar com força aí, não tem por que não a comprar soja brasileira agora a partir da entrada da safra. A gente já tem aí grandes volumes já registrados para serem embarcados agora em janeiro, fevereiro e tudo mais. Então, a gente não vê grandes problemas com relação à demanda chinesa. A gente, obviamente, tem que cuidar questões envolvendo a Covid lá ainda, né, restrições, qualquer coisa assim que podem afetar no curto prazo alguma demanda por parte da China, mas de uma forma geral a gente espera pelo crescimento da demanda aí ao longo desse ano e então isso é um ponto favorável, inclusive isso deve levar o Brasil a ter exportações recordes nesse ano de novo, né, que vão ser permitidas porque a gente vai colher uma safra grande. Lembrando que no ano passado, agora 2022, a gente teve exportações menores porque a gente teve uma quebra muito grande, né? Nesse ano, confirmando uma safra recorde acima de 150, a gente deve ter exportações acima de 90 milhões pela primeira vez. Então, eu não vejo muita preocupação no lado da demanda, mas, claro, ficar atento aí a algumas notícias relacionadas aí a restrições na China e tudo mais é importante. Muito bem. 78 milhões, que foi o fechamento das exportações de soja esse ano, né? Contra 86 do ano passado. Saiu hoje, inclusive, o número final do CSEX, deu em torno de 79 milhões. 79. Isso. Então ficou abaixo das 86 milhões aí do recorde anterior. Né? É isso aí. Do recorde, na verdade. Na verdade, o que você falou, tinha menos soja disponível, é justificável ter vendido menos, né, Luiz? Exatamente. Quem ganhou parcela com isso foi os Estados Unidos, que exportou um pouco mais, mas nesse ano, de novo, a gente retomando a normalidade da produção, digamos assim, a gente deve retomar essa parcela que a gente perdeu para os americanos. Boa. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco nessa primeira semana do ano. Obrigado por estar aqui com a gente. Safras e Mercado, sempre nossa parceira aqui nas análises de mercado. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Até. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente, justificando essa retomada do movimento de alta lá em Chicago, por conta basicamente do clima da Argentina e a melhora do cenário financeiro internacional aí, uma condição um pouco mais favorável para as bolsas, para o petróleo, e isso acabou ajudando também a alta de hoje, soja voltando a trabalhar acima dos 15 dólares por bushel. Vamos ver os preços? De olho na tela, então, a gente tem o janeiro fechando exatamente a 15 dólares por bushel com alta de 33 pontos e meio. O março, 14,92, subindo 21 pontos mais 25. O maio, ali pertinho dos 15 dólares, 14,98, alta de 20 pontos e meio. E julho, acima dos 15 dólares, 15 dólares e 1 cento por bushel, alta de 20 pontos mais 25.
Números, portanto, robustos aí para a soja, dia de fechamento bastante positivo. O milho, ele não teve esse desempenho tão favorável, mas a maior parte dos vencimentos acabou fechando aí com alta. Leve alta de meio ponto para o março, a 6,53. Para o maio, 6,53 também, mas com uma alta de 0,75. O julho, 6,47, alta de 0,25. E o setembro, 6 dólares e 5 centes por bushel. Setembro fechou mais pressionado, um pontinho de queda aí. E o milho, vamos ver o milho. Milho fechando vermelho. Março, 7 dólares e 43 centes por bushel. 3 pontos mais 75 de baixa. Maio fechou com 4 pontos de queda a 7 dólares e 50 centes por bushel. O julho, 7 dólares e 55 centes por bushel, 4 pontos de baixa. E setembro, 2 pontinhos de queda a 7 dólares e 64 centes por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Lembrando que você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Deixe o seu like e acione o sininho. Acione o sininho para que toda vez que a gente tiver aí uma informação online, ao vivo para você, um boletim ao vivo para você, você vai ser avisado sobre esse boletim. E, obviamente, o like você ajuda a aumentar o número de pessoas a terem acesso aí às nossas informações, por isso é bem legal, ajuda a gente aí a divulgar mais o Notícias Agrícolas. Grande abraço para você, até a próxima! Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.